Hora de falar sobre os mineiros em alta no Campeonato Brasileiro. Você sabia que Cruzeiro e Atlético Mineiro têm as melhores campanhas do Campeonato Nacional nos últimos 5 jogos? Se a gente fizer o recorte das últimas 5 rodadas, Cruzeiro foi aquele que mais pontuou, 13 dos 15 pontos possíveis, 4 vitórias e um empate. Já o Atlético Mineiro somou 11 dos 15 pontos, são 3 vitórias e 2 empates. Com 10 pontos aparecem Flamengo, Botafogo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Grêmio e Mirassol. O Palmeiras e o Bahia, que também brigam na parte de cima, fizeram 9 pontos cada. Cruzeiro tem o segundo melhor ataque do torneio, 17 gols marcados, ao lado do Mirassol e atrás apenas do Flamengo com 24. Cruzeiro que ainda tem a terceira melhor defesa com 8 gols sofridos, a melhor defesa do Flamengo com 4 gols, o Botafogo tem a segunda defesa menos vazada com 5 gols sofridos. Hora de falar sobre o futuro de Jorge Jesus, que tem sido especulado no Neon da Arábia Saudita e na seleção de Portugal. Quero começar explicando sobre o Neon, time da Arábia Saudita que foi comprado pelo Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família real. Esse time integrava a terceira divisão no futebol nacional. Subiu para a segunda e depois de uma boa campanha nessa temporada, com Pericles Chamusca como técnico, subiu como campeão para a primeira divisão e é nesse contexto que o Jorge Jesus tem sido especulado por lá. Também há uma grande chance de Roberto Martínez, que é o técnico espanhol que dirige a seleção portuguesa, cair depois da Nations. E o Jorge Jesus é uma das possibilidades. Mas aqui que vem a informação importante, JJ tem afirmado a pessoas próximas que o sonho dele era voltar a trabalhar no Brasil. Para a seleção brasileira, algo descartado depois da contratação do Ancelotti, mas agora em algum clube grande. O Flamengo, obviamente, seria a prioridade, até pela relação conquistada e construída com o torcedor, mas nesse momento nem se discute a demissão do Felipe Luiz. Existe a possibilidade dele pintar em outro clube brasileiro? Depende do tamanho do projeto. São Paulo é alguém que discute, cogita a troca de treinador. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. O Galo podia tentar Vojvoda ou Jorge Jesus. O Vojvoda, ao que tudo indica, não vai sair do Fortaleza. Já o Jorge Jesus tem afirmado para pessoas próximas que gostaria de trabalhar no Brasil. Ele foi especulado no Neon, que é um time da Arábia Saudita que acaba de subir para a primeira divisão, mas que tem um aporte financeiro do Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da família real saudita, e foi sondado para treinar a seleção portuguesa. A imprensa portuguesa estava imaginando que o Roberto Martínez cairia, até por conta dos maus resultados, mas hoje a seleção portuguesa, com grande participação do seu técnico, eliminou a Alemanha na semifinal da Nations, lá na Alemanha. Então acho que essa possibilidade de demissão do JJ vai demorar mais algum tempo. Nicola, qual a possibilidade de o Galo reforçar nessa pequena janela? Acho difícil. Deixa eu contar. Ontem vocês perguntaram sobre Vitinho, que pertencia ao Al Ettifaq. Vocês lembram dele? Atacante que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo. Longe de ser uma solução para os problemas, né? E eu mandei mensagem para uma pessoa do Galo e a pessoa falou: Nicola, hoje é só a SAF que cuida de reforços, tenho participado muito pouco, então não estou muito por dentro dessa história. Gustavo Henrique, Nicola, sabe alguma contratação que o Galo está fechando? Bruno Praxedes pode vir para o Galo? Caramba, Praxedes. Um dos reforços mais caros da história do Red Bull Bragantino, mais de 27 milhões de reais. Veio do Internacional e não conseguiu virar. Cara, tá no Red Bull ainda. Temporada de nenhum jogo foi relacionado para a partida contra o Bragantino. Deixa eu entender por que ele ainda não estreou, se estava machucado, o que estava rolando. Eu confesso que eu nem lembrava dele. Boa noite. Tudo em ordem por aí. Praxedes não jogou ainda em 2025. Por quê? Galo sondou. O Atlético, que havia tentado a contratação do Matheus Fernandes, havia sido um pedido do Cuca, mas a verdade é que o Siga não gostou muito da indicação e meio que melou o negócio, tá? Leonardo Murati fazendo elogios, muito obrigado. Notícias de reforços para o Galo, mesmo com toda essa situação financeira caótica. Apesar de todas as dificuldades, os clubes seguem contratando, né? Qual clube está com melhores reforços na janela? Felipe, a janela acabou de abrir, né, cara? Então a gente tem, por exemplo, o Galo fechando com o Dudu, o Flamengo anunciando que o Jorginho desembarca na sexta-feira, às 5h25 da manhã no Rio de Janeiro, para passar por exames médicos e assinar contrato por 3 anos, o Botafogo fechando com o Montoro,
O Botafogo é aquele que mais movimentou a janela, né? Mas é porque também vai perder muitos jogadores. A gente já tinha contado do Igor Jesus, do Jair e do Cuiabano que estão indo embora. Em compensação, estão chegando o Gatito, o Pantaleão, o Correa, o Arthur Cabral ainda é uma possibilidade, além do Álvaro Montoro. Então, respondendo a tua pergunta, o Botafogo é quem mais movimentou o mercado até agora, tá? Leonardo Moraes, só resolve a SAF do Galo de 3 maneiras. 1, aporte bilionário. 2, abaixar os custos por 5 anos, igual o Flamengo fez. E 3, vender a mesma para quem é profissional de verdade. O Galo foi roubado, o Leonardo Moratti está bastante chateado com Rafael, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e companhia. Anderson José quer saber se Coronado pode pintar no Atlético Mineiro. Deixa eu mandar mensagem para o empresário dele. Rafael Brandino. Brandino, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se você tem sondagens pelo Coronado. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma atualização, já contamos ao vivo para vocês. Vou ver mais respostas por aqui. Eu tinha perguntado agora há pouco sobre o Prachetes. Por que ele ainda não jogou e se o Galo sondou? Que eu saiba, não chegou nada da Série A para ele. Ele foi reintegrado e está treinando com o grupo. Foi para o jogo contra o Vasco, mas não entrou. Ah, boa. E o que aconteceu com ele antes? Estava treinando à parte? Cara, eu nem lembrava do Prachetes. Mais informações, hein? Vocês vão perguntando, a gente vai fazendo a live, vai repassando a pergunta para as pessoas, e aí nem sempre as respostas vêm no mesmo ato, mas elas costumam chegar. Tinha perguntado agora há pouco se existe a chance de o Lianco sair do Galo, se existiu sondagem ou alguma coisa. A resposta que eu acabei de obter é que existiram sondagens de Inglaterra e Catar, mas o Lianco vai se privar de dizer os nomes para não ficar exposto. Mas são reais os interesses. Opa. E ainda existe negociação ou já era? O Lianco está vivendo uma fase bem legal. Só acho que em alguns momentos ele passa um pouquinho do ponto em relação a... Porque ele é um cara muito enérgico, né? Mas se ele conseguisse dosar um pouquinho toda essa vontade, eu acho que poderia dar coisa muito boa. Estamos chegando, pacotão de notícias do Galo. É isso mesmo, você que ficou fora, não está sabendo do que aconteceu durante o dia, com o Galão da Massa se preparando aí para o duelo contra o Internacional, dia 12, Arena MRV, vai ter estreia do Dudu, o Galo que já tem um caminho definido também, Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, os detalhes do time e a preparação do técnico Cuca para esta maratona, esse duelo na Casa do Galo, na Arena MRV, tudo isso a gente vai trazer para você aqui. Está aí então, recado dado pelo Cláudio Rezende, bora sem enrolação trazer as informações do Atlético, que se reapresentou nesta quarta-feira, visando o próximo compromisso, que vai ser só na outra semana, isso mesmo, na quinta, dia 12, dia dos namorados, contra o Internacional. Esse jogo marcado para 9h30 da noite na Arena MRV e válido pela 12ª rodada do Brasileirão. E o Galo que busca uma vitória para, quem sabe, ir para a parada do Mundial no G6 do Brasileirão. É isso mesmo. Contando com o tropeço do Bahia, que joga contra o Bragantino, que é o terceiro colocado, e vencendo o Inter, o Galo ele vai ao G6, pelo menos, né, até após o Super Mundial, onde o Fluminense encara o Mirassol, o Botafogo, que está disputando o Mundial, volta a jogar também, Flamengo e como o Palmeiras. Esses clubes, eles não vão jogar a 12ª rodada e, consequentemente, os seus adversários. E isso interfere diretamente na colocação do Galo na tabela do Brasileirão. Treino de hoje, treino físico no campo e na academia e sem novidades. Ou seja, Guilherme Arana continua no departamento médico e também Thomas Coelho. E eles voltam apenas após o Super Mundial, para o primeiro compromisso do Galo, que vai ser no dia 12 de julho, ok? Então, sem novidades para o duelo contra o Inter, tirando um certo camisa 92. Gente,
O jogo contra o Inter vai marcar a estreia de Dudu, atacante de 33 anos, que rescindiu com o Cruzeiro e acertou com o Galo, e é o primeiro reforço aí dessa janela de transferências, e o Galo vai se movimentando para dar pelo menos 2, 3 reforços para o técnico Cuca. E essa semana ela também foi movimentada nos bastidores, né? Na segunda-feira o Atlético conheceu o seu caminho nas oitavas, caso passe pelo Bucaramanga na Copa Sul-Americana, o time colombiano. No playoff, ele vai enfrentar o Godoy Cruz da Argentina nas oitavas de final. E na Copa do Brasil, também na fase de oitavas, gente, lá vem o Flamengo de novo, reedição da final do ano passado, esse super duelo que também ficou para o final do mês de julho. Atlético e Flamengo vão se enfrentar mais uma vez. Será que vem a revanche do Galo por aí? Vamos aguardar. Bom, esse foi o nosso pacotão de notícias. É isso aí, massa atleticana. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje do Galão da Massa para você. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo. O canal que busca sempre trazer as informações do Galo para você. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.